1 João capítulo 1, versículo 9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E vamos orar. Amado Pai, obrigado pela Tua palavra, que é santa, perfeita, que o Senhor possa agora nos levar a toda a verdade, que o Senhor nos ajude a ouvir com atenção, que o nosso coração esteja aberto, pronto para receber, entender e praticar aquilo que o Senhor tem para nós esta manhã. Eu peço o Teu poder para pregar, em nome de Jesus. Amém. Então vamos sentar esta manhã e hoje nós vamos continuar o tema que nós começamos na semana passada, onde nós estávamos falando sobre a bússola das emoções. Na semana passada nós lemos o Salmo 16 e o versículo 8, que falava assim: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei, porquanto está alegre o meu coração, que se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura. Então aqui a gente vê que as emoções, né, a bússola das emoções, a gente viu que nossa bússola, como qualquer bússola, tem que estar norteada. Se a bússola aponta para o norte, ela nos é útil. Se a bússola está doida, apontando para tudo quanto é lado, ela não serve nada de muita coisa. Então, aqui, as emoções, a nossa bússola, no versículo 9, lá no Salmo 16, fala assim: porquanto está alegre o meu coração, regozija a minha glória, e também a minha carne repousará. Então aqui está falando sobre o coração, ou seja, a mente do homem. Quando fala sobre a minha glória, essa glória aqui seria alegria, seria gozo de espírito. E aí fala também a minha carne, a nossa parte física, ou seja, o homem em sua integridade. Lembrando que em Gênesis 1:6 a Bíblia fala que Deus criou o homem à imagem dele, à semelhança dele. Tá? Gênesis 1:26 fala isso. Então, qual é a imagem de Deus? Como que o homem, nós somos a imagem de Deus? Bom, Deus falou, criaremos nossa imagem. Deus está falando com Ele mesmo no plural. Por quê? Porque Deus é um Deus único, mas Ele é um Deus triuno. Pai, Filho e Espírito Santo. E é justamente nessa imagem que o homem foi criado. Pai, corpo, alma e espírito. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, assim como Deus ele é triuno, é três em um só, nós somos três em um só. Tá? Adão, quando foi criado, ele tinha um corpo que foi formado da terra. Ele foi dado uma alma, que era a sua mente, mas Deus soprou. O que? Soprou o espírito. E foi isso que deu vida. Então Adão tinha três partes, e nós somos criados assim. O problema é que com o pecado de Adão e Eva, a parte espírito deles morreu. E a parte espírito é aquela parte que pode ter comunhão com Deus. Por isso que eles foram afastados, expulsados do jardim, da presença plena com Deus. Então o homem hoje nasce corpo, carne, corpo, e nasce alma, que é o nosso intelecto, nossa mente, que nós realmente somos. Mas o espírito está o quê? Morto. Por isso que precisa do novo nascimento, nascer de novo, aceitar Cristo, receber a salvação. Aí nosso espírito fica vivo. E aqui nós notamos que o salmista fala sobre o coração, sobre a glória, sobre a carne, justamente o corpo, alma e espírito, que está todo o quê? Alegre, regozija e repousará. Terá paz. Isso é emoção. Quando nossas emoções estão corretas e quando as nossas emoções estão norteadas em Cristo, em Deus, nós podemos ter justamente isso: alegre coração, regozija a minha glória e minha carne repousará segura. Então todo homem pode estar em paz quando a bússola está norteada e quando nós estamos usando nossa bússola norteada das nossas emoções para nos guiar. Agora, o que eu quero ver hoje em relação às emoções é que, como a nossa bússola ela deve nos guiar, nós devemos basear a nossa navegação no norte, né, na direção correta, que a nossa emoção baseada na palavra de Deus nos leva. E a primeira coisa que quero falar que nós lemos hoje, lá em 1 João 9, é em relação ao perdão. Perdão. Olha o que fala aqui, vou ler de novo. Se confessarmos, note que começa com se. Se é uma condição. Tá? Se uma coisa, se não é outra, vai depender. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele, quem? Deus, Ele é fiel e justo. Nós cantamos agora há pouco sobre a justiça de Deus, né? Sobre a justiça de Deus, como ela não pode deixar o pecado sem castigo.
mas esse castigo foi colocado em Cristo. Por quê? Porque Deus é justo. Deus não seria justo se deixasse o pecado impune. Não, Deus é justo. Ele tem que colocar a culpa, o castigo do pecado em algum lugar. Em vez de colocar em nós e nos enviar para o inferno, seria justo. Seria o correto. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. É o que nós merecemos. Ele colocou em Cristo. Então ele é fiel, ele é justo. E continua. Para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, nós precisamos ter muito cuidado para não colocar emoção no meio do perdão. Tanto a ser perdoado, quanto ao perdoar. O perdão recebido e o perdão dado. Se nós não sentimos os nossos pecados perdoados, ou seja, se eu não tenho emoção, se eu não tenho sentimento, se eu não sinto... Eu já vi pessoas falar, pastor, eu não me sinto perdoado. Bom, sentir é o quê? É emoção. A nossa bússola, a nossa emoção, ela tem que estar baseada na palavra de Deus. E a palavra de Deus fala que se a gente confessar, Deus vai perdoar o pecado, Ele vai purificar. Esse purificar é justamente tirar aquele sentimento de culpa. Quando a pessoa fala, eu não me sinto perdoado. Por quê? Porque não foi purificado. E se não foi purificado, é porque não confessou. Ah, não é interessante isso? Se confessar, Deus perdoa e purifica. Não só perdoa, mas Ele purifica, Ele limpa. Aquela emoção de culpa, aquela emoção negativa é tirada. Mas depende da gente confessar. Para quem? A Deus. Não é para confessar para ninguém, a não ser confessar para Deus. A palavra confessar é homologar. É ir para Deus e homologar, falar com Deus e dizer para Ele, olha, eu pequei nisso, Deus me perdoa. E Deus é fiel, Deus é justo. Ele promete que Ele vai perdoar, mas não só perdoar, Ele vai purificar. Então, quando a pessoa fala, eu não me sinto, ele está confiando numa emoção errada. Numa emoção, a busca dele não está apontando para o norte, a busca dele está apontando para outro lugar. Então, ele não vai se sentir purificado, porque a bússola não está apontada para a palavra de Deus. Se nós confessarmos os nossos pecados, Deus promete, eu vou perdoar e eu vou purificar a injustiça. Eu vou limpar essa sensação de culpa, esse sentimento de culpa. Então, se eu estou sentindo culpado, se eu não estou me sentindo perdoado, o problema não é com Deus. O problema é com a nossa bússola. O problema é com a nossa emoção, que não está como deveria. Mas Deus perdoa. Agora, do que adianta um pecado perdoado se não houve purificação? Deus perdoou o pecado, mas eu me sinto culpado ainda. Por quê? Porque não houve purificação. Por quê? Porque não confessou direito aquela situação toda. Lá em Provérbios 28, 13, tem outro versículo muito interessante que fala assim, ó, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa, olha, pecado e confessa, se as confessa e deixa, alcançará misericórdia. O que seria encobrir as transgressões? É o oposto de desconfessar. Confessar é você homologar, você chegar para Deus e falar, Deus, olha, eu errei, eu fiz isso. Seja lá o que for. Encobrir é justamente falar, não, Deus, eu fiz isso, mas sabe por quê? É porque ele merecia, sabe por quê? É porque aí você começa a justificar, você começa a querer explicar, você começa a querer encobrir as transgressões. Você não está confessando, você não está dizendo, a culpa é minha, eu pequei. Você está querendo encobrir. E aqui fala, aquele que encobre as suas transgressões, nunca, jamais, de jeito nenhum, prosperará. Ou seja, você não vai para frente. Não estou falando vai para frente em termos de ficar rico e... Não é isso, mas prosperar em tudo. Sabia que existe riqueza muito mais preciosa do que dinheiro? Paz, tranquilidade, vida familiar, os filhos. Dormir tranquilo de noite. Ter a certeza de confiar em Deus por todas as coisas. Tudo isso vale muito mais do que dinheiro. Tá? Pobre, muito pobre é a pessoa que acha que a única riqueza que tem é dinheiro. Que dinheiro não compra paz, dinheiro não compra alegria, dinheiro não compra uma noite de sono bem. Dinheiro não compra essas coisas. A não sei que tu não fala isso, né? Pastor, é muito fácil falar isso. Mas é verdade.
As pessoas mais aperreadas hoje no mundo são as pessoas que têm muito dinheiro, têm medo de perder, a inflação vai comer, o não vai levar, o governo vai tomar, vai ter... Eles vivem preocupados com o rico dinheirinho deles. Eles não têm paz. Podem ter luxo, mas não tem paz. A Bíblia fala que é muito melhor você morar numa casa com goteira do que com uma esposa rixosa. É um exemplo que dá. Do que adianta, a esposa rixosa está com briga, do que adianta morar numa casa ampla, que tem goteira, ou ampla numa casa, ou seja, goteira indicando que não tem paz, é sempre aquela, né? Ou não tem paz com a esposa, com o esposo, com o filho, com a filha, do que adianta isso? Tá? Nada disso o dinheiro compra, tá? Nada disso o dinheiro traz. O dinheiro pode até livrar a goteira, tá? Você bota um telhado novo, você resolve a goteira. Mas a questão aqui é essa, você está comparando uma coisa com uma outra. Então Deus me perdoa, Deus limpa, e se a gente deixar, aí que nós temos a misericórdia. O que é misericórdia, pastor? A diferença entre misericórdia e graça, tá, são parecidos, mas são diferentes. Graça é quando Deus nos dá algo que nós não merecemos, como salvação. É de graça, eu não mereço, mas Deus dá. Misericórdia é um pouquinho diferente. É quando Deus não nos dá o que a gente merece. Então, salvação é graça, mas também é misericórdia. Por quê? Porque o que nós merecemos, francamente, o que nós merecemos é o juízo, é o castigo, é a pena do nosso pecado. Mas Deus não vai nos dar o que nós merecemos. Isso é o quê? Misericórdia. Então aqui fala que quem as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Ou seja, eu pequei, mas se eu confessar, se eu deixar, aquilo que o pecado, minha transgressão, seria justo, o justo castigo, as consequências dos meus pecados, se eu confessar e deixar, Deus fala, eu vou perdoar você. E o que você teria que receber, o pecado que você teria que pagar, as consequências que você iria sofrer, eu vou dizer, não, isso aqui eu vou impedir, eu vou proteger você. Essa é a misericórdia de Deus, quando Ele não nos dá o que a gente merece. Tá? Então, mas eu não me sinto. Não interessa o que a gente sente, o que interessa é o que a palavra de Deus fala. Se a gente confessa e deixa, se a gente homologa com Deus, Deus lhe perdoa, Deus purifica. Quando Ele faz isso, se as nossas emoções estiverem norteadas na palavra de Deus, não no que eu sinto, mas o que Deus fala, então nossa emoção vai estar consertada, causada. Isso se aplica também, como eu disse, não só ao ser perdoado, mas também ao perdoar. Convenhamos, muitas vezes, dependendo do que a pessoa fez, a gente não tem vontade de perdoar. Tem vontade de pegar e dar uns, né? Pois bem, assim como a nossa emoção não deve reger o nosso sentimento de culpa ou não, mas sim a palavra de Deus, as nossas emoções não devem governar se eu vou ou não perdoar quem me ofendeu. Mas me ofendeu, eu estou com raiva, eu estou magoado, estou chateado, eu não estou afim de perdoar. Eu não vou perdoar, não estou afim de perdoar. Isso não deve influir. As nossas emoções de raiva, mágoa, querer vingança são naturais, mas elas desnorteiam a nossa bússola. Eu só vou perdoar quando eu estiver com vontade. Então, pode ser que você nunca vai perdoar. Porque se alguém nos ofendeu, então, tanto receber perdão quanto dar perdão não deve ser condizente, não deve depender, não deve ser determinado pelo que a gente sente, pelas nossas emoções, mas sim pela palavra de Deus. Deus falou, perdoai como eu os perdoo. Não é bom ser perdoado? Pois é. Então nós devemos perdoar, assim como somos perdoados. Se a gente está afim ou não, isso não vem ao caso. Devemos sempre perdoar. Tá bom? Então, o nosso perdão não deve ser definido, tanto receber quanto dar. Não deve ser guiado pelas nossas emoções, pela bússola da nossa emoção. A segunda coisa, rapidinho, que vamos ver, é que as nossas opiniões, que a gente acha, deve ser norteado não por nossas emoções. Nossas opiniões não devem ser guiadas pelas nossas emoções. Lá no Salmo 119, no versículo 105, fala assim, lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Então, a palavra de Deus é o que deve ser a lâmpada e a luz para o nosso caminho. A palavra de Deus deve ser a luz e a lâmpada para as nossas emoções. E o caminho, sabe qual caminho nós vamos andar?
Sabe qual caminho os nossos pés vão trilhar? Aquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente tem como certo ou errado. Se eu acho que é errado, eu não vou fazer aquilo. Se eu acho que é certo, eu vou fazer aquilo. Então, fazer isso, fazer aquilo, a bússola deve ser a palavra de Deus. Nossas opiniões, o que vão decidir se a gente vai para um lado ou para o outro, deve ser baseado na palavra de Deus. E nós podemos arruinar as nossas vidas. Nós podemos criar tragédias em nossas vidas quando a gente decide seguir opiniões baseadas em emoção. Quando a gente deixa que nós decidamos o que é certo e errado. Lá em Romanos 12, e versículo 19, diz assim: não nos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Quando nós estamos magoados, estamos feridos emocionalmente, nós vamos estar querendo vingança, querer dar o troco. A Bíblia fala aqui: não vos vingueis a vós mesmos. Vingança pertence a Deus. Deixe que Deus lhe vingue, me vingue. Alguém lhe magoou? Perdoe aquela pessoa. E fala: Deus, aquela pessoa me magoou, mas eu estou perdoando ela, em nome de Jesus. Assim como o Senhor perdoa, eu estou perdoando você, essa pessoa. Estou perdoando essa pessoa que me agravou. E você entrega isso a Deus. Aí você deixa que Deus trate de fazer a vingança. Deixa que Deus trate de fazer. Agora, quando a gente tem a emoção desnorteada, a gente vai querer dar o troco, a gente vai querer vingança, a gente vai querer resolver. Foi, pois eu vou lá agora dizer umas coisas, fazer umas coisas, eu vou aprontar uma. Por quê? A gente quer vingança. Deus fala: não quero vingança. Deixa que eu tenha vingança. Tá? Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. O que é esse dai lugar à ira? Dai lugar à ira não quer dizer você criar um lugar na sua vida para ira. Não, seria o oposto que está dizendo. Dar lugar à ira quer dizer, onde tem a ira, tire ela do lugar e coloque outra coisa lá, coloque o perdão. Em vez de ira, coloque perdão. Pastor, é muito fácil falar. Eu sei, mas pode. Sabe por quê? Porque Deus manda. Ele fala: dai lugar à ira. Deus fala: perdoe como eu perdoo. Se Deus está nos ordenando fazer isso, é porque nós podemos fazer. Deus nunca vai pedir, ordenar você e eu fazer uma coisa que nós não somos capazes de fazer. As nossas emoções é o que vão decidir se a gente vai escolher perdoar ou guardar rancor, buscar vingança e ficar irado. Nossas emoções vão decidir isso. Por isso que é importante ter cuidado com as nossas emoções. Porque as emoções podem arrasar, atrapalhar. Mas você fala: pastor, você não sabe a minha situação, você não sabe o que aprontaram comigo. Eu não preciso saber e talvez eu não saiba 100% da sua situação. Mas sabe quem sabe? Deus sabe. Muito melhor do que eu, e digo mais, muito melhor do que você. Deus conhece a nossa situação melhor do que nós. Às vezes alguém nos magoou, mas a gente só está vendo o nosso lado da moeda. A gente está vendo que a outra pessoa talvez está reagindo daquele modo porque ela está passando por uma situação. Tá? Não é desculpa, não justifica. Mas Deus sabe a situação, muito mais do que eu e você saberemos. Então vamos confiar nele e entregar tudo a ele. Né? E não o que a gente sente, não fazer o que a gente quer. Lá em Hebreus 10, 38, tem outra coisa que não deve ser baseada nas nossas emoções. Nós vimos que o perdão não deve ser baseado nas nossas emoções, nossas opiniões, tá? Não deve ser baseado no que a gente acha, no que a gente sente, mas também a nossa vida como um todo. Olha o que fala Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha que interessante. Deus fala que o justo viverá pela fé. Não está dizendo que o justo viverá pelas emoções. Ou seja, o que deve reger, governar, nortear, o que deve ser nossa bússola é a nossa fé. Não as nossas emoções. Se você é salvo, você deve viver pela fé. Não pelo que você sente, pelo que você quer, pelo que você acha, pelo que você sente. Suas emoções. Tá? E se ele recuar, o que quer dizer isso? Eu devo viver pela fé. Mas se eu recuar e começar a viver do meu jeito, se eu recuar e começar a não perdoar, se eu recuar e começar a não me sentir perdoado, se eu recuar, se eu não viver pela fé, a Bíblia fala que Deus não tem prazer nele.
E se Deus não tem prazer na gente, então Deus não vai abençoar a gente tanto quanto Ele poderia, gostaria. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aqui fala que quem recua, o justo viverá pela fé. E se ele recuar, Deus não se agrada. É a mesma coisa. Se a gente viver por emoções, isso não agrada a Deus. E se nós não agradamos a Deus, quem perde somos nós. Nós somos os perdedores. O justo não vive pelas suas emoções, mas pelo que a fé dele dita. Vou dar uns exemplos aqui como a gente aplica isso em outras áreas. Já pensou se a gente só estudar quando está afim? Se a gente só trabalhar quando está com vontade? Hoje eu não vou trabalhar não estou afim. Se a gente... eu vou falar o que eu quero. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. E muitas vezes a gente faz assim, né? Morre a língua para não falar. Mas a gente não pode falar o que dá vontade, só fazer o que tem vontade. Se a gente só for para a igreja quando quiser. Às vezes eu não estou afim. E aí? É a emoção que vai decidir? Não estou afim de ler a Bíblia, não estou afim de orar, não estou afim. A gente está afim ou não está afim, não vem ao caso. O justo viverá pela fé. O que é certo fazer? É hora de quê? É hora de orar, de ler a Bíblia, ir para a igreja, é hora de fazer o que é certo, é hora de perdoar, é hora de... Tudo isso tem que ser regido pela fé. E se a nossa vida é governada por emoções, nossa vida vai ser assim, ó. Nossa vida vai ser uma montanha russa. Então, precisamos de uma bússola para nos guiar, controlar as nossas emoções, que não são confiáveis. Emoção vai, emoção vem. E nós nunca acharemos forças. Preste atenção. Nós nunca acharemos forças nas nossas emoções. Eu vou ler aqui rapidinho, Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Temos que depender de Deus no poder dele, não em nossas emoções. 2 Timóteo 1:7, vou encerrar com isso. Nossas emoções não nos dão força, não nos dão amor verdadeiro, não dão equilíbrio. Olha o que fala 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Tudo isso Deus nos dá através da fé. Ele quer nortear a minha e a sua bússola. Aí vai embora o temor, vai entrar o amor, vai entrar poder, vai entrar moderação. Essa moderação quer dizer controle. Você vai poder ter autocontrole. Tá? Mas tudo isso vai depender se a gente decidir fazer da palavra de Deus a nossa bússola e não as nossas emoções. Quem deixa as suas emoções guiar e definir e decidir a sua vida, vai ter uma vida muito, muito problemática e não abençoada. Mas Deus pode reverter isso quando a gente segue a bússola norteada das nossas emoções na palavra dele. Amém? Vamos orar.